Lucas foi direto aqui. Sem espionagem, não se ganha guerra. Impossível ganhar guerra sem espionagem. Espionagem existe para quê? Para saber informações sobre o inimigo. Sem informações sobre o inimigo, se você não tem e ele tem informações sobre você, ainda que você tenha muitíssimo melhor armamento, não vai ganhar a guerra. Não vai, é muito difícil. Por isso que, principalmente depois das duas grandes guerras, saíram muitos filmes de guerra. E eu acho que saíram mais filmes de guerra sobre espionagem do que sobre a própria batalha lá, né? Tal importância que tem. Então, vamos ao versículo 32, que o Lucas citou aí, dos filhos de Issacar. Não fala de homens valentes ali, não está falando que eles empunhavam armas. O que diz? Conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. O que essa gente conhecia? A época. Nós vamos falar agora um pouco disso. Da importância de conhecer as épocas e, principalmente, a época na qual você vive, na qual nós vivemos. Se não conhecemos, não podemos ser uma igreja profética. Podemos ser uma igreja modelo, sim. Podemos ser uma igreja santa. Podemos ser uma igreja cheia de vitórias. Podemos ser muitas coisas, mas não seremos igreja profética sem conhecermos a nossa época. Daqui nós vamos, então, para o conceito de profeta. Obviamente que esses homens não eram chamados de espiões, porque não era o jargão daquela época, né? Não era um jargão, vamos dizer assim, comum naquela época. Mas essa gente tinha o quê? Se eles conheciam a época, o que eles conheciam? Troquemos essa expressão época por uma expressão um pouco mais corriqueira, um pouco mais natural para nós. Como você traduziria? Nossa época. Os costumes das pessoas, o que eles faziam. Isso. E hoje? O que seria? Se esse grupo aqui se torna um grupo de conhecedores da época, o que é que esse grupo sabe? Cultura. Mídia. Se não conhecer a época, acredita na mídia. Se conhecer a época, não acredita na mídia. O que mais? Político, meio político. Como? A ciência, ou que a ciência não é uma pessoa, né? Mas assim, e cada um tem uma ideia na cabeça de que coisa é essa chamada ciência. Mas você se falou bem, você falou os cientistas. O que eles dizem? Estão todos eles de acordo ou não? Eles fazem parte. O que mais? Os objetivos. Os objetivos de quem? Os objetivos deles, em comum. Os da mídia, os da ciência, os da política. As estratégias deles.
que mais? Vocês já disseram praticamente tudo. Eu apenas juntaria tudo numa frase só e diria o que está em nossa volta. Marcos, uma versão que fala que a tribo de Sacar entendeu muito bem o que acontecia nesse tempo. Sabia que Você podia repetir aqui uma versão que você tem na mão aí? a tribo de Sacar entendeu muito bem o que acontecia nesse tempo. E sabia que nada devia acontecer. Aí, ó. Olha só. Gente, isso é um profeta. Essa é uma tribo de profetas. Sabe o que está acontecendo e o que nós temos que fazer em relação àquilo que está acontecendo. Antigamente, eu não diria tão antigamente, até um pouco tempo atrás, eu pensava que um profeta era simplesmente aquele que ouvia mais a Deus. Então, ele ouvia Deus, tinha comunhão com Deus, conhecia mais Deus. Ultimamente, né, não sei quantos anos para cá, é que eu fui perceber que o profeta não é apenas isso. O profeta é aquele que olha para a realidade e olha, bota esse copo para lá. Olha que está à sua volta. Vou confessar aqui para vocês. Eu muitas vezes, praticamente todo dia, eu entro na cozinha para ajudar a Regiane em alguma coisa. Eu nunca sei se ela gosta, porque eu quebro um copo, derrubo coisa. Então, você deixa esse copo aí longe aí, senão nós vamos ter um desastre no meio da nossa reunião. O que eu estava dizendo? Quem me ajuda? Aquele que olha para a realidade, conhece a realidade, denuncia a realidade e sabe o que Deus está dizendo para a igreja, o que a igreja tem que fazer com essa realidade. Isso é uma atuação profética. Conhecer a realidade que nos cerca. Vocês falaram bem aqui, um de vocês falou sobre conhecer as estratégias do inimigo, o que ele anda fazendo, o que ele está falando, quais são as mentiras dele, como isso está atuando na sociedade e nós como igreja, fazemos o quê? Essa é uma atitude profética. E eu penso que Deus quer levantar na sua igreja muita gente com esta percepção.